Você já imaginou que, aos 60 anos, Keanu Reeves, o astro que conquistou o mundo com sua humildade e talento, finalmente admitiu quem foi a pessoa que ele mais odiou na vida? Isso mesmo, depois de décadas de silêncio, o ator revelou uma mágoa profunda e inesperada que vai mexer com tudo o que você pensa sobre ele. Prepare-se para descobrir um lado desconhecido, um segredo que estava escondido por trás da imagem serena e gentil de Keanu. Será que foi alguém da família? Um amigo próximo? Ou talvez um rival no meio artístico? As pistas que ele soltou são chocantes e cheias de polêmicas, envolvendo traições, decepções e momentos que quase destruíram sua carreira e sua paz interior. E acredite, essa revelação vai muito além do que qualquer fã poderia imaginar. Se você é fã de Keanu Reeves, ou simplesmente adora conhecer os bastidores obscuros das celebridades, este vídeo é para você. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei, pois sua inscrição é fundamental para que o YouTube continue recomendando nosso conteúdo, ajudando o canal a crescer e trazendo sempre as histórias mais exclusivas e impactantes para você. Se puder, apoie nosso trabalho com um Super Thanks. Isso faz toda a diferença para continuarmos produzindo vídeos incríveis. E se não puder apoiar financeiramente, deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu nesta história. E não saia antes de assistir até o final, porque a última revelação é tão chocante que vai te deixar impactado de verdade. Vamos juntos desvendar esse mistério. Desde os primeiros anos de vida, a trajetória de Keanu Reeves foi marcada por um ciclo constante de perdas, rupturas e instabilidade emocional que deixariam marcas profundas e permanentes em sua personalidade. Nascido em Beirute, no Líbano, em 2 de setembro de 1964, Keanu Charles Reeves não teve sequer a oportunidade de construir um vínculo sólido com seu pai, Samuel Novlin Reeves Jr., que abandonou a família quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Essa ausência não foi apenas física, mas também emocional, já que o pai jamais fez qualquer esforço verdadeiro para manter contato com o filho ao longo dos anos. Para Keanu, a ausência paterna foi um vazio que nunca pôde ser plenamente preenchido, algo que mais tarde ele reconheceria como uma das maiores feridas de sua vida. Sua mãe, Patricia Taylor, uma figurinista britânica, tornou-se a figura central de sua criação, mas sua vida profissional exigia uma constante movimentação pelo mundo. Com isso, Keanu e sua irmã mais nova, Kim, passaram a viver uma vida nômade, se deslocando de um país para o outro sem tempo de estabelecer raízes. Depois de deixar o Líbano, a família viveu por períodos no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá, tornando quase impossível que Keanu tivesse um ambiente estável durante a infância. A cada novo destino, um novo desafio surgia: adaptar-se a uma nova escola, aprender costumes diferentes, fazer novos amigos e se despedir deles pouco tempo depois. Esse ciclo de recomeços contínuos fez com que Keanu desenvolvesse uma visão do mundo muito mais introspectiva, onde ele aprendeu a se bastar, a observar em silêncio e a encontrar conforto na solidão. Apesar da aparente calma com que enfrentava cada transição, Keanu lutava por dentro. Ele não era uma criança comum. Desde cedo, demonstrava um senso de melancolia e sensibilidade incomuns para alguém de sua idade. Essa profundidade emocional, no entanto, também vinha acompanhada por dificuldades concretas. Na escola, Keanu enfrentou sérios problemas de aprendizado. Mais tarde, seria diagnosticado com dislexia, uma condição que tornava a leitura e a escrita tarefas particularmente difíceis para ele. Nas salas de aula, ele se sentia deslocado, frequentemente frustrado por não conseguir acompanhar o ritmo dos colegas. Era como se o mundo ao seu redor estivesse sempre 2 passos à frente, enquanto ele lutava com um emaranhado de letras e frases que se embaralhavam diante de seus olhos. O ambiente escolar, que poderia ter sido um refúgio de estabilidade, era para Keanu um palco de luta constante. A dislexia afetava diretamente sua autoestima. Ele passou por diversas instituições, mas em nenhuma conseguiu se fixar por muito tempo. A frustração se somava ao fato de que, por causa das mudanças frequentes de cidade e país, ele não conseguia criar vínculos duradouros com professores, colegas ou amigos. Era sempre o novo aluno, o menino introspectivo e estranho que tinha um jeito peculiar de ver o mundo. Muitas vezes era incompreendido, e essa incompreensão alimentava ainda mais seu sentimento de isolamento. Enquanto isso, sua vida em casa também não oferecia estabilidade emocional plena. A mãe de Keanu, embora amorosa e presente dentro de suas possibilidades, se casou e se divorciou várias vezes ao longo da infância dos filhos. Ao todo,
Patrícia teve 4 casamentos, e cada novo marido representava uma tentativa de reconstruir a estrutura familiar que havia sido desfeita com a partida de Samuel. Para Keanu, no entanto, essas figuras paternas temporárias nunca preencheram o vazio deixado pelo pai biológico. Em vez disso, ele aprendeu a conviver com rostos que vinham e iam, reforçando a sensação de impermanência que já dominava sua infância. Um dia, havia uma nova figura masculina no café da manhã. Meses depois, essa figura desaparecia sem muitas explicações. A efemeridade dessas relações deixava em Keanu uma cicatriz invisível, uma desconfiança silenciosa em relação à permanência e ao afeto. Mesmo nos momentos em que as coisas pareciam mais tranquilas, a instabilidade emocional nunca o abandonava por completo. Sua irmã Kim era sua principal companheira, e o vínculo entre os dois era profundo e sincero. Eles dividiam medos, alegrias e a solidão que os cercava. Era com ela que Keanu mais se abria, com quem dividia seus pensamentos e angústias. No entanto, mesmo esse laço íntimo seria mais tarde posto à prova, quando Kim foi diagnosticada com leucemia anos mais tarde, uma batalha que traria ainda mais dor ao coração já calejado de Keanu. Mas ainda na infância, ela era uma de suas poucas fontes de segurança emocional. A arte começou a se insinuar na vida de Keanu como uma espécie de refúgio silencioso. Fascinado por histórias e personagens, ele encontrou no teatro escolar uma maneira de se expressar sem as limitações da linguagem escrita. Ali, ele não precisava ler perfeitamente ou escrever corretamente. Bastava sentir, interpretar, dar vida a personagens que muitas vezes traduziam as emoções que ele não conseguia verbalizar. A atuação se tornou um canal de escape, um lugar onde ele podia ser ele mesmo, ou qualquer outra coisa que quisesse ser. Essa descoberta, embora ainda muito inicial, plantaria a semente de uma paixão que mais tarde transformaria sua vida. Aos 17 anos, já cansado da rotina escolar frustrante e das exigências que pareciam não fazer sentido para ele, Keanu tomou uma decisão que muitos considerariam ousada. Abandonou a escola de vez. Ele havia passado por 4 instituições diferentes, entre elas a prestigiosa Etobicoke School of the Arts em Toronto, mas em nenhuma encontrou seu lugar. O ensino tradicional não era capaz de acolher a forma como sua mente funcionava. E assim, com uma mochila cheia de incertezas e um coração impulsionado por uma mistura de frustração e esperança, ele resolveu seguir um caminho alternativo. Mal sabia ele que esse passo seria o primeiro em direção a um futuro completamente inesperado. A relação difícil com o pai é um dos aspectos mais profundos e dolorosos que marcaram a vida de Keanu Reeves desde seus primeiros anos, influenciando não apenas sua infância, mas também sua visão do mundo, suas relações pessoais e até mesmo sua jornada profissional. A ausência paterna e o impacto emocional que isso gerou foram elementos centrais para a construção do caráter introspectivo, sensível e resiliente que Keanu demonstra até hoje, fazendo dessa relação conflituosa um ponto fundamental para entender o homem por trás da fama. Samuel Novlin Reeves Jr., pai de Keanu, era um geólogo havaiano de ascendência chinesa, inglesa e portuguesa, uma personalidade cheia de complexidades e contradições que, infelizmente, não encontrou espaço para se conectar verdadeiramente com o filho. Desde muito cedo, essa figura paterna foi mais uma ausência do que uma presença, uma sombra distante que mal se fazia sentir na vida de Keanu. Aos 3 anos de idade, quando Keanu ainda era uma criança pequena e vulnerável, seu pai simplesmente desapareceu de sua vida. Essa separação precoce marcou o início de um vazio que seria sentido por toda a sua existência. A ausência do pai não foi apenas física, mas também emocional e psicológica. Keanu cresceu sem qualquer contato ou comunicação consistente com Samuel, o que criou uma lacuna difícil de ser preenchida em seu desenvolvimento afetivo. A falta de uma figura masculina constante gerou nele sentimentos complexos, como abandono, confusão e até mesmo raiva, emoções que ele precisou aprender a lidar sozinho. Para uma criança, o pai é muitas vezes a primeira referência de proteção e segurança, e a privação desse vínculo crucial afetou profundamente a forma como Keanu percebia a si mesmo e o mundo ao seu redor. Além da ausência, o pouco contato que Keanu teve com seu pai foi marcado por incertezas e distanciamento. Samuel nunca se mostrou interessado em assumir um papel ativo na vida do filho, o que intensificava a sensação de rejeição que Keanu carregava. Essa rejeição silenciosa criou uma ferida emocional que dificilmente cicatrizava, tornando-se uma sombra que acompanhava o ator durante toda a sua trajetória. Keanu, por sua vez, não guardava rancor visível, mas internalizava essas emoções,
o que se manifestava em sua personalidade reservada e discreta, evitando expor seus sentimentos de maneira ostensiva. A ausência paterna também impactou diretamente a estrutura familiar. A mãe de Keanu, Patricia Taylor, teve que assumir sozinha a responsabilidade de criar os filhos em meio a um ambiente instável e mutante. Ela enfrentava desafios duplos: ser mãe e pai, prover amor e estabilidade em meio a tantas mudanças. Keanu reconhecia e valorizava os esforços da mãe, que tentava proteger a família do impacto da ausência do pai, mas sabia que aquilo nunca substituiria o vínculo perdido. Esse contexto fez com que Keanu desenvolvesse uma maturidade precoce, aprendendo a ser independente e a lidar com as dificuldades da vida com uma serenidade que surpreendia para alguém tão jovem. Na adolescência, a ausência do pai começou a pesar ainda mais. Keanu sentia falta de uma figura que pudesse guiá-lo, aconselhá-lo e apoiá-lo diante das dificuldades típicas dessa fase da vida. Ele via em outros jovens o relacionamento que nunca teve, algo que despertava nele uma mistura de inveja e tristeza. A ausência do pai se refletia também em suas escolhas pessoais, em sua busca por alguém que pudesse preencher aquele espaço vazio. Por isso, a falta de Samuel não era apenas uma ausência física, mas uma ausência de um modelo, de um exemplo, de uma presença que o ajudasse a compreender quem ele era e qual seria seu lugar no mundo. Essa relação conturbada com o pai também influenciou a forma como Keanu Reeves lidava com a fama e o sucesso posteriormente. Ao contrário de muitos atores que se deixam levar pela notoriedade, Keanu sempre manteve uma postura discreta e humilde, talvez em parte por não ter recebido os ensinamentos paternos tradicionais sobre poder e status. Ele valorizava mais as relações verdadeiras e simples do que os holofotes e o brilho superficial do estrelato. Essa autenticidade e simplicidade são características que muitos atribuem à influência da ausência e da dificuldade na relação com o pai, pois Keanu aprendeu a construir sua identidade por conta própria, sem modelos fáceis para seguir. Apesar de toda a dor e confusão, Keanu Reeves jamais expôs publicamente ressentimentos ou mágoas profundas contra seu pai. Pelo contrário, ele demonstra um entendimento silencioso, quase filosófico, sobre as escolhas e limitações que levaram Samuel a se afastar. Keanu sabe que a vida é cheia de imperfeições e que nem todas as histórias familiares seguem o roteiro idealizado. Ele não busca culpados, mas tenta aceitar a complexidade da situação, algo que reflete sua grande capacidade de empatia e compreensão. Por outro lado, essa difícil relação paterna também o impulsionou a valorizar e cuidar das pessoas que ama. Keanu é conhecido por sua lealdade e generosidade, sempre atento a proteger e respeitar aqueles que fazem parte de sua vida. É possível perceber que, na ausência de um pai presente, ele se esforçou para ser alguém presente para seus amigos, familiares e colegas, compensando com carinho e dedicação aquilo que lhe faltou na infância. Essa sensibilidade o tornou querido por muitos, um exemplo de que mesmo com um passado marcado por perdas e dificuldades, é possível construir relacionamentos genuínos e significativos. Além disso, essa experiência dolorosa fez de Keanu uma pessoa mais introspectiva e reflexiva, que valoriza o silêncio e o momento presente. Ele não se prende ao passado com amargura, mas utiliza as lições de sua infância para seguir em frente com humildade e determinação. A ausência do pai foi, de certa forma, um catalisador para o seu crescimento pessoal, estimulando-o a buscar dentro de si as respostas que não recebeu do mundo exterior. Keanu Reeves, conhecido mundialmente por seu carisma discreto e talento marcante, construiu uma carreira repleta de momentos memoráveis, e tudo isso começou com uma estreia que não passou despercebida, mostrando desde cedo um estilo único que o diferenciaria no universo cinematográfico. A trajetória de Keanu no cinema não foi apenas o resultado do acaso, mas sim o fruto de uma combinação rara entre um talento nato, uma presença cativante e uma forma singular de se expressar que conquistou tanto críticos quanto o público. Desde suas primeiras aparições na tela, Keanu já demonstrava um jeito especial de atuar que o colocaria em um patamar diferente da maioria, consolidando-se como um ator capaz de transitar entre gêneros e papéis complexos com uma naturalidade impressionante. Keanu Reeves deu seus primeiros passos no mundo da atuação ainda muito jovem. A decisão de se lançar como ator veio acompanhada de muito esforço, perseverança e uma certa inquietude criativa que o levava a buscar sempre algo além do comum. Seu início de carreira foi marcado por pequenos papéis em produções televisivas e filmes menos conhecidos, onde ele ia lapidando seu talento e aprendendo os meandros da arte de interpretar. Entretanto, foi na década de 1980 que Keanu deu o primeiro grande salto que lhe conferiria uma visibilidade maior.
Sua estreia de destaque não foi em um blockbuster imediato, mas em uma obra que, mesmo modesta, deixou clara a singularidade de seu estilo e seu potencial para brilhar em Hollywood. Um dos primeiros filmes que realmente chamou a atenção para Keanu foi Um Tira da Pesada 1984, onde ele participou de um papel coadjuvante, mas que já demonstrava sua capacidade de se destacar mesmo em meio a um elenco experiente. Embora não fosse o protagonista, sua presença era notável pela sinceridade e pela autenticidade que imprimia ao personagem, algo que começava a chamar a atenção dos produtores e diretores. Esse momento foi essencial para que ele ganhasse confiança e começasse a ser considerado para papéis mais desafiadores, que pudessem explorar sua versatilidade e profundidade interpretativa. No entanto, a estreia que realmente o projetou para um público maior e o consagrou como uma promessa do cinema foi em Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica 1989. Nesse filme, Keanu viveu Ted Logan, um jovem divertido, despreocupado e carismático, que junto com seu amigo Bill, embarca numa jornada maluca e cheia de humor. Esse papel foi crucial porque mostrou um lado leve e espontâneo de Keanu, que conquistou uma geração inteira pela forma descontraída e natural com que encarnava o personagem. Bill e Ted tornou-se um marco cultural, e Keanu passou a ser reconhecido não só como um ator promissor, mas como alguém que tinha uma identidade própria, uma espécie de autenticidade que o diferenciava de outros jovens atores da época. O estilo único de Keanu Reeves começou a se consolidar justamente nessa fase. Ele não era aquele típico astro de Hollywood preocupado apenas com glamour e aparência. Ao contrário, Keanu apresentava uma humildade genuína, um jeito simples e despretensioso que transparecia em sua atuação e em sua postura pessoal. Sua forma de interpretar se caracterizava por uma naturalidade rara, onde as emoções pareciam sair dele de forma orgânica, sem artifícios exagerados ou dramatizações forçadas. Essa autenticidade fez com que seus personagens fossem críveis e cativantes, permitindo ao público se identificar facilmente com as histórias que ele contava através de sua atuação. A versatilidade que Keanu demonstrava em seus primeiros papéis também era parte fundamental de seu estilo único. Ele transitava com facilidade entre comédias, dramas e até filmes de ação, sem perder sua essência. Essa capacidade de se adaptar a diferentes gêneros e personagens tornou sua carreira rica e diversificada, o que ajudou a mantê-lo sempre relevante e surpreendente. Desde jovens despretensiosos até heróis de ação, Keanu conseguia imprimir sua marca pessoal em cada papel, algo que poucos atores conseguem fazer com tanta naturalidade. Outro ponto que contribuía para a distinção de Keanu era sua entrega ao trabalho. Ele sempre foi conhecido por sua dedicação e disciplina nos sets de filmagem, estudando os personagens com afinco e buscando compreender suas motivações e emoções para representar com sinceridade. Essa seriedade aliada a uma humildade rara no meio artístico fez com que diretores e colegas de trabalho reconhecessem seu profissionalismo e talento, abrindo portas para projetos cada vez mais ambiciosos. O início da década de 1990 trouxe a Keanu Reeves uma série de oportunidades que evidenciaram ainda mais seu estilo único e sua capacidade de liderança artística. Filmes como Caçadores de Emoção 1991 e Drácula de Bram Stoker 1992 mostraram um ator em ascensão, que não tinha medo de assumir desafios e mergulhar em personagens complexos e intensos. Nessas produções, Keanu deixou claro que não se limitava a papéis convencionais, mas buscava sempre ampliar seu repertório e desafiar a si mesmo. Seu olhar penetrante, sua postura tranquila e sua entrega emocional faziam dele uma presença marcante e inesquecível na tela. A verdadeira consagração de seu estilo único aconteceu com a icônica franquia Matrix 1999, que elevou Keanu a um status de estrela global. No papel de Neo, ele encarnou um herói moderno, envolto em uma narrativa revolucionária e cheia de filosofia. A interpretação de Keanu, marcada por uma sobriedade elegante e uma intensidade contida, conquistou fãs em todo o mundo. Esse papel se tornou um símbolo do que ele representa no cinema, alguém que consegue unir ação, emoção e profundidade sem perder a autenticidade. Keanu Reeves vivenciou uma verdadeira explosão de fama com o filme Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, que se tornou um marco em sua carreira e na cultura pop dos anos 1980, abrindo portas que o levariam a se tornar um dos atores mais queridos e respeitados de Hollywood. Antes de Bill e Ted, Keanu já havia mostrado seu potencial em outros projetos, mas foi com esse filme que ele alcançou um público muito mais amplo,
conquistando fãs pelo mundo todo e estabelecendo um tipo de personagem e estilo que ficariam para sempre associados ao seu nome. A trajetória do ator a partir desse momento reflete o impacto que essa comédia leve, divertida e irreverente teve em sua carreira e também na forma como o público o percebeu. Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica foi lançado em 1989 e rapidamente chamou a atenção por seu enredo original, repleto de humor e criatividade. O filme conta a história de dois adolescentes despretensiosos, Bill S. Preston, Skitty, e Ted Theodore Logan, que embarcam numa viagem pelo tempo para garantir que sua banda de rock consiga sucesso no futuro. O charme do longa está justamente na simplicidade dos personagens e na maneira descontraída como enfrentam situações absurdas e engraçadas, com uma boa dose de ingenuidade e simpatia. Keanu Reeves interpretou Ted, enquanto Alex Winter deu vida a Bill, formando uma dupla que se tornou icônica por sua química natural, timing cômico e pela energia contagiante. A explosão de fama de Keanu Reeves com Bill e Ted pode ser entendida não apenas pelo sucesso imediato do filme, que conquistou bilheterias e a admiração do público jovem da época, mas também pelo impacto cultural que o longa provocou. Frases do filme, gestos dos personagens e a atitude despreocupada dos protagonistas entraram para o vocabulário e comportamento de uma geração, tornando-se símbolos de uma juventude que buscava se divertir, sonhar e se expressar sem medo de parecer boba ou diferente. Esse efeito cultural fez com que Keanu Reeves deixasse de ser apenas mais um ator em ascensão para se transformar em uma figura reconhecível e adorada, com um carisma que ultrapassava as telas. O sucesso de Bill e Ted foi tão marcante que gerou uma sequência, Bill e Ted, Dois Loucos no Tempo, lançada em 1991, que reforçou ainda mais a popularidade da dupla e consolidou a imagem de Keanu como o ator que sabia interpretar personagens engraçados, carismáticos e cativantes, sem perder a autenticidade. A sequência manteve a essência do primeiro filme, com o humor leve e a dinâmica de amizade entre Bill e Ted, além de explorar ainda mais as viagens no tempo e as situações absurdas que esses personagens enfrentavam. Essa continuidade ajudou a manter Keanu em evidência e a expandir seu público, que já o via como um símbolo da cultura pop da época. Além do sucesso nas bilheterias e no público jovem, Bill e Ted e sua sequência permitiram que Keanu Reeves mostrasse um lado seu que nem sempre era valorizado no meio cinematográfico, o talento para a comédia. Keanu não era apenas um rosto bonito ou um ator de dramas e ação. Ele tinha timing cômico, uma capacidade incrível de se entregar a papéis que exigiam leveza, improvisação e um senso de humor muito particular. Esse aspecto ajudou a construir sua carreira de forma sólida, permitindo que ele transitasse entre gêneros diferentes e conquistasse respeito tanto dos fãs quanto dos profissionais da indústria. A explosão de fama com Bill e Ted também abriu portas para que Keanu Reeves participasse de projetos mais ousados e variados, dando início a uma trajetória que o levaria a se tornar uma das maiores estrelas do cinema mundial. Depois de conquistar o público com esses personagens carismáticos e engraçados, ele passou a ser convidado para papéis mais complexos, desafiadores e diversos, o que mostra que a popularidade conquistada com a dupla não foi um ponto final, mas sim um trampolim para um desenvolvimento artístico constante. É interessante notar como o sucesso repentino não subiu a cabeça de Keanu. Pelo contrário, ele manteve sua humildade e foco, características que sempre foram parte de sua personalidade e que o ajudaram a lidar com a fama de forma equilibrada. É impossível falar da explosão de fama de Keanu Reeves sem mencionar o impacto duradouro que Bill e Ted teve na cultura pop e na própria vida do ator. Mesmo décadas após o lançamento dos filmes originais, os personagens Bill e Ted continuam sendo lembrados com carinho por fãs antigos e novos, e a franquia ganhou uma continuação muito esperada, Bill e Ted Face the Music, lançada em 2020. Essa terceira parte trouxe Keanu de volta ao papel que o projetou para o estrelato, agora com uma maturidade e experiência que enriquecem ainda mais a performance. A resposta calorosa do público e da crítica à volta da dupla mostrou que o legado desses personagens e do filme original permanece forte e relevante, além de reforçar a importância desse momento na carreira do ator. Desde muito jovem, Keanu Reeves enfrentou diversas perdas que marcaram sua infância e adolescência, mas nenhuma delas foi tão profunda quanto a mágoa causada por certas pessoas próximas, especialmente no âmbito familiar e afetivo. Embora tenha crescido em meio a desafios e instabilidades, havia em seu interior uma esperança e uma vontade imensa de construir laços verdadeiros e duradouros. No entanto, a realidade mostrou-se diferente em muitos momentos, e essa distância emocional que ele sentiu,
especialmente em relação a figuras importantes em sua vida, acabou se tornando uma fonte de tristeza que o acompanhou durante anos. O fato de manter essa mágoa por tanto tempo em silêncio revela muito sobre o caráter introspectivo e reservado de Keanu, que preferia lidar com suas dores de maneira discreta, sem expô-las desnecessariamente. A grande mágoa revelada por Keanu Reeves, com o passar do tempo, não está ligada a um único acontecimento, mas sim a um conjunto de experiências onde ele sentiu falta de apoio, compreensão e afeto, sentimentos que qualquer pessoa busca, mas que nem sempre são plenamente correspondidos. Essa mágoa tem raízes profundas em sua relação com familiares e amigos próximos, situações que geraram um impacto emocional significativo e que, por muito tempo, ele optou por manter guardadas para si. Revelar essa dor para o público foi um passo importante, um ato de coragem que permitiu que muitos fãs se identificassem ainda mais com ele, vendo não apenas a estrela, mas o ser humano cheio de sentimentos e vulnerabilidades. Ao longo dos anos, Keanu Reeves teve que enfrentar momentos difíceis onde essa mágoa se manifestava, principalmente em ocasiões em que o sucesso parecia isolá-lo ainda mais do convívio familiar e das relações verdadeiras. A fama e a carreira exigiram sacrifícios, incluindo o afastamento de pessoas queridas ou a sensação de que nem todos ao seu redor estavam presentes por sinceridade. Esse sentimento de solidão mesmo em meio a multidões é algo que Keanu chegou a expressar em entrevistas, mostrando que, apesar do brilho dos holofotes, havia uma busca constante por conexões genuínas, o que nem sempre foi fácil de alcançar. A mágoa então se tornou um componente que moldou sua personalidade, trazendo uma mistura de resiliência e uma certa melancolia que permeia sua vida. Entretanto, o que torna essa mágoa ainda mais tocante é o modo como Keanu Reeves escolheu lidar com ela. Em vez de permitir que esse sentimento negativo dominasse sua vida, ele transformou essa dor em empatia, bondade e generosidade para com os outros. A revelação dessa mágoa não serviu para que ele se vitimizasse, mas para que mostrasse que mesmo quem passa por dificuldades emocionais profundas pode escolher o caminho do amor e da compaixão. Isso se reflete em suas ações diárias, no cuidado com fãs, na forma como trata colegas de trabalho e na sua postura sempre discreta e humilde. Essa transformação é uma lição valiosa sobre como superar as mágoas da vida e seguir em frente com dignidade. Além disso, a grande mágoa revelada também ajudou a fortalecer o vínculo que Keanu mantém com seu público. Muitos fãs se sentiram acolhidos ao ver que alguém tão admirado e aparentemente impecável também enfrenta desafios emocionais, tornando-o ainda mais humano e próximo. Essa identificação cria uma conexão especial que ultrapassa a superficialidade do entretenimento, transformando a relação entre artista e público em algo mais genuíno e significativo. Keanu, ao abrir seu coração e falar sobre suas dores, se tornou uma inspiração para aqueles que lutam com suas próprias mágoas, mostrando que não estão sozinhos e que é possível encontrar beleza mesmo em meio à tristeza. Outro aspecto importante é que essa mágoa, quando revelada, permitiu que Keanu Reeves se libertasse de pesos antigos, abrindo espaço para novos ciclos em sua vida. Compartilhar suas experiências dolorosas foi um passo de autoconhecimento e cura, que contribuiu para seu equilíbrio emocional e para a construção de uma vida mais plena e feliz. Essa atitude também demonstra uma maturidade emocional rara, que serve de exemplo para todos que o acompanham. A capacidade de enfrentar o passado, aceitar as feridas e seguir em frente com esperança é algo que enriquece a trajetória do ator e reafirma sua força interior. A mágoa revelada após décadas não apagou as conquistas e os momentos felizes que Keanu Reeves viveu, mas sim acrescentou uma camada de profundidade e realismo à sua história. A vida, com seus altos e baixos, fez dele um homem mais sensível, compreensivo e verdadeiro. Essa revelação também nos lembra que, por trás da fama e do sucesso, existem sempre histórias humanas complexas, repletas de desafios que muitos preferem esconder. Keanu escolheu mostrar essa face, não como sinal de fraqueza, mas como prova de que a vulnerabilidade pode ser um caminho para a força.